Olá, irmãos, que a graça e a paz de Cristo Jesus sejam multiplicadas. Pastor Lucas Reis deste lado, mais um dia da nossa jornada de leitura bíblica. Hoje nós leremos Números, do capítulo 23 ao 25. Antes vamos orar? Vamos falar com Deus das Escrituras. Senhor Deus, que o Senhor possa iluminar a nossa vida, a nossa mente, que nós venhamos aprender mais e mais acerca da sua palavra e que a tua palavra produza mudança em nossos corações e em nossas vidas, para a glória do Senhor, Salvador Jesus Cristo. Oramos em teu nome, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Números, capítulo 23. Então Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepara-me aqui 7 bezerros, 7 carneiros. Fez, pois, Balaque como Balaão dissera, e Balaque e Balaão ofereceram um bezerro, um carneiro sobre cada altar. Então Balaão disse a Balaque: fica-te ao pé do teu holocausto, e eu irei porventura, o Senhor me sairá ao encontro, e o que me mostrar te notificarei. Então foi a um alto, e encontrando-se Deus com Balaão, lhe disse este: preparei 7 altares e ofereci um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: torna para Balaque e fala assim. E tornando para eles, eis que estava ao pé do seu holocausto ele e todos os príncipes dos Moabitas. Então alçou a sua parábola e disse: de Arã me mandou trazer Balaque, rei dos Moabitas, das montanhas do Oriente, dizendo: vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, detesta a Israel. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando o Senhor não detesta? Porque do cume das penhas o vejo, e dos outeiros o contemplo. Eis que este povo habitará só, e entre as gentes não será contado. Quem contará o pó de Jacó e o número da 4ª parte de Israel? A minha alma morra da morte dos justos, e seja o meu fim como o seu. Então disse Balaque a Balaão: quem me fizestes? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que inteiramente os abençoastes. E ele respondeu e disse: porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? Então Balaque lhe disse: rogo-te que venhas comigo a outro lugar, donde o verás somente a última parte dele, mas todo ele não verás. Aí amaldiçoá-lo dali. Assim o tomou consigo ao campo de Zofim, ao cume de Pisga, e edificou 7 altares e ofereceram um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Então disse Balaque: fica aqui ao pé do teu holocausto, e eu irei ao Senhor, seu encontro. E encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs uma palavra em sua boca e disse: torna para Balaque e fala assim. E vindo a ele, eis que estava ao pé do holocausto, e os príncipes dos Moabitas com ele, disse-lhe, pois, Balaque: que coisa falou o Senhor? Então alçou a sua parábola e disse: levanta-te, Balaque, e ouve, inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não o faria, ou falaria, e não o confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor, seu Deus, é como ele, e nele e entre eles se ouve alarido de um rei. Deus os tirou do Egito. As suas forças são como as do unicórnio, pois contra Jacó não vale encantamento nem adivinhações contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel: que coisa tem Deus obrado? Eis que o povo se levantará como leoa e se exalçará como leão. Não se deitará até que coma a presa e beba o sangue de mortos. Então Balaque disse
a Balaão: nem totalmente o amaldiçoarás, nem totalmente o abençoarás. Porém, Balaão respondeu e disse a Balaque: não te falei eu dizendo tudo o que o Senhor falar, aquilo farei? Disse mais Balaque a Balaão: ora vem e te levarei a outro lugar. Porventura bem parecerá aos olhos de Deus que dali há maldições. Então Balaque levou Balaão consigo ao cume do Peor, que olha para a banda do deserto. Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepara-me aqui 7 bezerros e 7 carneiros. Balaque, pois, fez como dissera Balaão, e ofereceu um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Números capítulo 24. Vendo Balaão que bem parecia aos olhos do Senhor que abençoasse a Israel, não foi essa vez como dantes ao encontro dos encantamentos, mas pôs o seu rosto para o deserto. E levantando Balaão aos seus olhos e vendo a Israel que habitava segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus e alçou a sua parábola e disse: fala, Balaão, filho de Beor, e fala, homem de olhos abertos, fala aquele que ouviu os ditos de Deus, o que vê a visão do Todo-Poderoso, caindo em êxtase e de olhos abertos. Que boas são as suas tendas, ó Jacó, as tuas moradas, ó Israel. Como ribeiros se estendem, como jardins ao pé dos rios, como árvores de sândalo, o Senhor os plantou, como cedros junto às águas. Dos seus baldes emanarão águas, e a sua semente estará em muitas águas, e o seu rei se exalçará mais do que Agag, e o seu reino será levantado. Deus o tirou do Egito, as forças são como as do unicórnio, consumirá as gentes, seus inimigos, e quebrará os ossos, e com as suas setas os atravessará. Encurvou-se e deitou-se como leão e como leoa. Quem o despedaçará? Quem o despertará? Bendito os que te abençoarem, malditos os que te amaldiçoarem. Então a ira de Balaque se acendeu contra Balaão e bateu ele as suas palmas, e Balaque disse a Balaão: para amaldiçoar os meus inimigos te tenho chamado, porém agora já 3 vezes os abençoastes inteiramente. Agora, pois, foge para o teu lugar. Eu tinha dito que te honraria grandemente, mas eis que o Senhor te privou desta honra. Então Balaão disse a Balaque: não falei eu também aos teus mensageiros que me enviaste, dizendo: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, não posso transpassar o mandato do Senhor fazendo bem ou mal do meu próprio coração. O que o Senhor falar, isso falarei eu. Agora, pois, eis que me vou ao meu povo, venho avisar-te-ei do que este povo fará ao teu povo nos últimos dias. Então alçou a sua parábola e disse: fala, Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos. Fala aquele que ouviu os ditos de Deus e o que sabe a ciência do Altíssimo, o que viu a visão do Todo-Poderoso caído em êxtase e de olhos abertos. Vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. E Edom será uma possessão, e Seir também será uma possessão hereditária para os seus inimigos, pois Israel fará proezas e dominará um de Jacó e matará os que restam das cidades. E vendo os amalequitas, alçou sua parábola e disse: Amaleque é primeiro das gentes, porém o seu fim será para a perdição. E vendo os quenitas, alçou a sua parábola e disse: firme está tua habitação, e pusestes o teu ninho na penha. Todavia, o quenita será consumido, até que Azur te leve por prisioneiro. E alçando ainda a sua parábola, disse: ai que viverá, quando Deus fizer isto, e as naus das costas de Quitim afligirão a Assur, também afligirão a Eber, e também ele será para a perdição. Então Balaão levantou-se e foi-se, e voltou ao seu lugar, e também Balaque se foi pelo seu caminho. Vamos para Números, capítulo de número 25.
E Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas, e convidar o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e se inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os seus homens que se juntaram a Baal-peor. E eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe os seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, sacerdote, se levantou do meio da congregação e tomou uma lança na sua mão. E foi, após o varão israelita, até a tenda e os atravessou a ambos, ao varão israelitas e à mulher pela sua barriga. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. E os que morreram daquela praga foram 24.000. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois gelou o meu zelo no meio deles, de modo que no meu zelo não consumiu os filhos de Israel. Portanto, dize: eis que lhe dou o meu concerto de paz e ele a sua semente. Depois dele terá o concerto do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus, e fez propiciação pelos filhos de Israel. E o nome do israelita morto, que foi morto com a midianita, era Zinri, filho de Salu, maioral da casa paterna dos simeonitas. E o nome da mulher midianita morta era Cosbe, filha de Zur, cabeça do povo da casa paterna entre os midianitas. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: afligireis os midianitas e os ferireis, porque eles vos afligirão a vós outros com seus enganos, com que vos enganaram no negócio de Peor e no negócio de Cosbe, filha do maioral dos midianitas, a irmã deles, que foi morta no dia da praga no negócio de Peor. Fizemos a leitura do livro de Números, graças ao nosso bom Deus, mais um dia que Ele nos concedeu de estarmos alimentando-nos da sua palavra. Lemos Números do capítulo 23 ao 25. Até a próxima oportunidade, se assim o Senhor Deus nos permitir.